pai chamava-se Lafayette Dutra Ateniense. E sua mãe? Minha mãe, Maria Conceição Araújo Ateniense. O Lafayette foi promotor em Santos Dumont, em Bocaiúva, foi advogado durante muito tempo da Estrada de Ferro Leopoldina Railway e mais tarde se tornou juiz. O meu curso primário foi realizado parte em Rio Novo, mas a minha permanência maior neste curso foi em Ipiranga, uma cidade aqui próxima de Mariana, de Lafayette, uma cidade histórica. E depois de fazer o curso primário, eu ingressei no Instituto Gramber em Juiz de Fora, que é também um estabelecimento muito tradicional daquela cidade. Estudei em Juiz de Fora e terminei o ginásio em Rio Novo. Mais tarde vim para Belo Horizonte. Como eu ia a Brasília cuidar de assuntos da Caixa, eu me encontrava sempre com o Zé Guilherme, que já era um advogado famoso lá em Brasília. E eu ficava assim encantado de vê-lo fazendo defesa no Supremo Tribunal Federal, fazendo no antigo Tribunal Federal de Recursos. Embora a minha atividade fosse a mais variada, eu notei que a minha vocação mesmo era atuar perante os tribunais. E aí tal aconteceu. Eu fui deixando a advocacia, como diz, de porta de cadeia, de trabalhista e tudo mais, e fui me fixando nos tribunais. E essa é a advocacia que eu exerço até hoje, representando questões que já foram julgadas no fórum, que vão em grau de recurso para a segunda instância. Eu atuo no Supremo, atuo em todos os tribunais do país. Mas eu fiz isso, mas eu só passei a exercer essa advocacia quando eu cheguei à conclusão que eu já tinha cabedal bastante conhecimento para fazer isso, ao contrário de muitos advogados hoje que mal saem da faculdade, não tem preparo nenhum e no dia seguinte já querem fazer defesa no tribunal. O resultado não pode ser dos melhores, não. Na realidade, a sustentação oral não é o suficiente, mas é uma demonstração de que o advogado, na última hora, pelo menos na derradeira oportunidade que tem do processo, ele continua interessado. E muitas questões que às vezes não foram bem tratadas pelo juiz ou pela procuradoria no curso do processo, se o advogado sabe colocar bem a questão, isso pode sensibilizar no julgamento. Por que pode sensibilizar? Porque as decisões nos tribunais, em 80% dos casos, não vêm dos próprios julgadores. São os seus assessores que fazem aquelas decisões e eles vão ali e apenas sustentam. Se eu, por exemplo, sustento um determinado ponto que não foi alvo de consideração daquela assessoria, eu posso fazer reverter aquele resultado. Depende de conhecimento. Eu, às vezes, uma palavra, um detalhe que o advogado da parte contrária fala, quando eu venho falar depois, quando eu sou recorrido, eu aproveito aquilo. Eu mudo completamente uma defesa minha na hora. Hoje eu já tenho essa capacidade. Sobretudo conhecendo, quando eu olho ali os juízes que vão julgar, eu já sei a opinião deles a respeito de determinado assunto, vamos supor uma ação reivindicatória, uma matéria de locação, uma matéria de penal, raramente eu atuo. Então eu posso modificar, eu modifico tudo aquilo que eu vou falar de um momento para outro. E com isso muitas vezes colho de surpresa a parte contrária. Quando eu vou falar, eu tenho 15 minutos para falar. Os momentos que eu mais, os minutos que eu mais aproveito são os 5 primeiros. Se nos 5 primeiros eu consigo chamar a atenção do tribunal, depois torna-se mais fácil. Eu não deixo para fazer sucesso no final, não. O meu sucesso tem que ser no início. Às vezes, quando eu chego a notar que os embargadores não estão muito atentos, eu chego, inclusive, a dar um tapa na mesa, assim, para que não é para chamar a atenção deles. Todo dia eu leio, todo dia eu estudo. Para mim não há processo fácil nem processo difícil, todos são iguais. Quando uma pessoa atravessa a porta do meu escritório e vem me procurar, é porque está precisando de mim para alguma coisa. Então, tanto pode ser um banqueiro, pode ser um grande industrial, como pode ser um pobre coitado, um pé rapado aí, que não tem nem com o que pagar. O que não significa que eu vou advogar sempre de graça. Não, eu gosto de valorizar o meu serviço. Mas se alguém chega perto de mim, encontra uma determinada história, eu sinto que aquela pessoa está precisando, bate na minha porta como se estivesse batendo a porta de uma igreja, certo? Aí pouco me interessa o pagamento, não. Eu tenho que defender. Agora eu vou dizer o seguinte, eu me sinto muito forte, a hora que eu me sinto muito forte,
e mais realizado é quando eu advogo contra grandes poderes. Quando eu advogo contra o Estado, contra o poder público. Então, nessa hora, eu cresço, eu viro um outro. Agora, como disse, bater em cachorro morto não me faz vantagem. Não. Aí eu fico muito sensibilizado. Não é? Eu já tive casos aqui impressionantes, eu não vou dizer os casos, mas já me ofereceu circunstâncias. Uma vez chegou uma menina aqui que que ia ser adotada por um casal italiano na véspera da Copa do Mundo, na Itália. E eles, numa luta, eles não tinham filhos, queriam adotar criança. O Ministério Público só criando dificuldades, não deixava levar para lá. E a menina era filha de um apanhador, dessa mulher que apanha café, lá na região de Ibiá. Aí, na hora que a menina não vai ser adotada, vai não ser, precisava tirar o passaporte, o tempo do cidadão lá na Itália, que ele havia conseguido, já estava terminando. Pois eu entrei com mandado de segurança contra o ato do juiz e do Ministério Público, que era o contrário, era levar a criança. Quando foi mais ou menos às 2h da tarde, eu obtive a liminar, obtive o passaporte, coloquei essa criança no avião junto com os pais adotivos, eles foram para a Itália. Sabe o que aconteceu? Passado uns 2 ou 3 meses, eu estava em Nápoles, fui assistir um jogo da Argentina e Itália. A Itália até foi derrotada. Eles moravam em Nápoles. Depois eu fui visitado, quando eu cheguei assim, eles sabiam que eu ia visitar. A casa estava toda em festa, todo cheio de bandeiras, escrito assim, auguri, doutor Aristóteles, grazie per tutti. Quer dizer, eles me agradecendo pelo fato de eu ter dado essa criança. Sabe o que é essa criança hoje? É médica, é uma médica ginecologista hoje em Nápoles. Quer dizer, desse jeito. Então essas coisas são gratificantes e me emocionam muito, porque se eu fosse contar o que eu já passei na vida, eu já fiz muito júri, também no início eu atuava em júri, fiz muito júri com o doutor Obregon Gonçalves, por exemplo, que é para mim, aquele que tem um braço só, para mim é uma das figuras maiúsculas da advocacia brasileira. Hoje a advocacia mais rendosa, mais satisfatória é a advocacia tributária e a advocacia de direito ambiental. Eu, se fosse começar hoje, e todas as vezes que eu faço conferências, palestras para esse Brasil afora, eles me perguntam, professor, qual que o senhor acha que seria a melhor advocacia hoje? Eu acho que é ambiental, sabe por quê? Na ambiental você não tem ninguém chorando, não tem ninguém sofrendo. Quase sempre você advoga para as boas empresas que têm dinheiro, que pagam antes do que precisa. E uma coisa muito importante do advogado é saber a hora de cobrar também. Há certas circunstâncias, se você não cobra antes, na advocacia criminal, por exemplo, quando se trata de gente de recursos, se você não recebe antes, enquanto a família está chorando, o cidadão está preso, não recebe nunca mais. Eu já recebi assim calotes homéricos. Eu sempre tive muita vocação para atividade corporativa, sindicato, associação. Eu fui um dos fundadores da Associação dos Radialistas aqui de Minas Gerais. Até hoje sou filiado ao Sindicato de Jornalistas. Aí eu sabia que havia uma entidade que reunia os advogados e cuja direção, cuja administração vinha se perpetuando no poder aí. Então eu fui me aproximando a esse respeito, ia lá, assistia às reuniões e tal. Até quando chegou na época da eleição, eu queria ser candidato. Mas para ser candidato, era preciso ter 5 anos de formado. Eu não tinha 5 anos, eu tinha 2 anos de estagiário e 3 de advogado. Aí eu fiz um mandato de segurança para ser candidato. O juiz me negou o mandato de segurança e depois eu ganhei no tribunal. E assim eu entrei nessa chapa. Na primeira vez, eu tinha um relacionamento muito bom no interior, em razão da Caixa Econômica. Quase todo advogado do interior era indicado por mim, pela minha vivência que eu tinha na Caixa. E assim foi. E fui entrando na Caixa, eu entrei como conselheiro, depois fui tesoureiro, fui vice-presidente. E acabei sendo presidente da Ordem aqui em Minas Gerais durante 2 mandatos. Fui eleito e fui reeleito. Na época mais difícil do mundo, porque era na época da Revolução. Todo dia tinha ameaça de prisão, que ia bombardear minha casa, que ia sequestrar meu filho. Eu tinha um filho só nessa época. Eu lidava com isso assim, com uma certa cautela. Eu nunca fui homem de esquerda nem nada não, mas sempre convivia muito bem com o pessoal da esquerda e da direita.
Quando havia qualquer problema lá, quando eu fui presidente da ordem, por exemplo, todas as vezes que tinha uma confusão qualquer lá no sindicato de jornalistas, que eles jogavam bomba lá, a primeira porta que eles batiam era minha. E também quando eles queriam me ameaçar na ordem, eu tinha o apoio total da imprensa por parte do Geraldo Elísio, de todos esses grandes jornalistas que tinha aí na época. Eu convivi com todos eles. Inclusive tinha muitos juristas que eram a favor da Revolução, que eram a favor do regime militar. Porque o problema, a agitação, a reforma agrária, tudo isso trouxe um tumulto muito grande na vida do país, não é? Então, não era fácil conciliar essa situação, não. Porque eu, por exemplo, eu não aplaudi o governo de João Goulart. O movimento sindical, o movimento reivindicatório que havia naquela época não era aquilo que eu queria. Mas, por outro lado, também eu não estava disposto a ficar sustentando certas posições reacionárias que tinha na época, a começar da própria igreja, que muitas vezes aplaudia certas medidas, certas providências. Eu lembro que naquela época, aqui em Belo Horizonte, aparecia um tal de Padre Peyton, um americano, que era, por assim dizer, o porta-voz do regime militar nessa época. Então, aquelas mulheres faziam aquelas passeatas, ela de um lado e do outro lado do Brizola, o outro lado de Pernambuco, fazendo a maior arruaça que tinha aqui. Então não era fácil para mim me equilibrar. Mas quantas vezes eu tirei gente da cadeia aqui em Belo Horizonte? Quantas? Na greve das professores, por exemplo, na greve da construção civil, eu tive uma atuação muito grande, mas era assim, o Francelino era o governador, eu tinha o telefone particular dele, ele falava assim, Aristóteles, quando você quiser que solte, você me telefona. Aí ele ligava para o delegado soltava, mas não podia soltar pela porta da frente, não, senão os jornalistas achavam ruim. Aqui na Bernardo Monteiro tinha uma porta de saída, eles entravam, eram presos pela frente e saíam pela porta de trás. E muitos ficavam com raiva de mim, porque eu estava soltando, eles queriam parecer como mártires, sacrificados pelo regime autoritário e tal. Eu falei assim, eu estou tirando você da cadeia, não é por você, não, se por mim você ficava aí o resto da vida. Agora é porque a sua noiva me telefonou, a sua mãe me telefonou, e como eu sou o presidente da Ordem dos Advogados, eu teria mais força do que qualquer advogado para te tirar da cadeia. Agora, se você quiser voltar para lá, volta. Agora não me chama de novo para tirar, que eu não tiro da segunda mão. O fato mais importante para mim foi quando houve a morte da funcionária da Ordem, a senhora Lida Monteiro da Silva, no Rio de Janeiro, que ela foi abrir uma carta que era destinada ao presidente, e quem estava na vice-presidente é o nosso coestaduano, o Sepúlveda Pertence. Ela pegou um estilete de prata, quando foi abrir a porta, ali dentro tinha uma bomba, um fio, aquele estourou e ela morreu na hora. Então, nessa época, quando houve esse fato, eu estava fazendo uma saudação numa posse aí no tribunal, chegou um sujeito perto de mim e falou assim, desce daí, acaba com esse discurso logo, que houve um atentado no Rio de Janeiro. Eu então acabei o discurso da saudação e voltei para a Ordem. Quando cheguei na Ordem, aquele mundo de confusão, jornalista de Minas Gerais, daqui, todo mundo querendo saber, o Leonel da Mata, que era da Globo, grande amigo meu, o Geraldo Elísio, do estado de Minas, todo mundo atrás de mim, e querendo saber qual a posição que eu ia tomar. Aí eu fiquei numa situação, eu tinha que dar solidariedade. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, lá na Avenida Marechal Câmara 210, que era a sede da Ordem. Aí, como eu já era muito visado, eu tinha que viajar para o Rio. Uma pessoa falou comigo assim, viaja com o nome trocado. Eu falei, não vou viajar com o nome trocado coisa alguma. Eu vou ser do jeito que fui. E fui para o Rio de Janeiro em companhia do Milton Fernandes, que era do Diário de Minas, e depois foi conselheiro, depois foi desembargador. Eu, mas o Milton Fernandes. Quando nós chegamos lá, estava aquela praça de guerra, o Ibrahim Abiá, que eu era ministro da Justiça na época, prometeu que dentro de 2 dias ia resolver a situação. O enterro que estava marcado para as 11 horas só foi às 5 da tarde, e eles foram levando o caixão a pé, saindo ali do aeroporto de Santos Dumont até o cemitério São João Batista. Mas no meio do caminho, a confusão era tanta que teve que colocar em cima de um carro do Corpo de Bombeiro e levar o corpo dessa senhora para lá.
E eu fiquei lá assistindo aquela confusão toda. Isso foi mais ou menos no dia 27 de agosto. A OAB reagiu, ela queria descobrir os responsáveis pela punição. Já fizeram inúmeros inquéritos, até hoje não se soube qual foi. Aí quando foi no dia 8 de setembro, passado de mais ou menos uns 10 dias, mais ou menos, eu estava no Tribunal de Justiça fazendo uma defesa e veio uma notícia para mim: corre lá para a ordem que o seu carro está pegando fogo. Aí eu disse assim, quando cheguei assim na ordem, tipo, os funcionários não tinham um sequer dentro da ordem ali onde é hoje. O prédio tinha sido inaugurado há pouco tempo. Todo mundo na rua e o carro fogo, aquela fumaça, fogo, aquela coisa e tal. Eu então, quando cheguei, completamente atordoado com aquela situação, e fui ver o carro, eles colocaram fogo no carro. Agora, acontece que eles erraram o carro. Eles eram para colocar no meu carro, no carro que se viu o presidente. E erraram, em vez de colocar no meu, colocaram no carro da Caixa de Assistência. Então, abriu um inquérito. A polícia aqui de Minas falou que o inquérito era criminoso, que aquilo tinha como finalidade justamente atingir, tanto quanto possível, o presidente da ordem, que estava falando demais, que tinha ido lá no Rio de Janeiro, dado entrevista, participado do enterro e feito, como disse, se metido nessa confusão toda. E, no entanto, eles arrumaram um outro, eles erraram na hora de colocar o explosivo no carro. E qual foi? Aí a Polícia Federal fez um inquérito 3 meses depois. Sabe qual foi o resultado do inquérito? Dizendo o seguinte: é que o chofer do carro era um cidadão de cor que tinha apelido de Fumaça, que ele fumava muito, ele tanto fumava que era conhecido como Fumaça, que ele fumava tanto dentro do carro que caiu uma brasa assim que o carro explodiu. Então, enquanto a polícia de Minas dizia que o incêndio foi criminoso, foi para atingir justamente o presidente da ordem, o outro falou que foi um mero cigarro que tinha explodido. E assim esse inquérito foi arquivado e ficou... Se você quiser, vai na Polícia Federal, que eu te dou até os dados a respeito do inquérito. Está arquivado lá até hoje. E era um atentado contra a minha pessoa. Agora, depois desse atentado, era demais. Todo dia eles davam... Eles ficavam achando que eu ia me acovardar. Não acovardava. Ainda tinha uma particularidade: eu vivia bem com os militares. Quando chegava dia 25 de agosto, que era dia do soldado, eles mandavam um convite para eu ir assistir lá. Eles queriam saber se eu ia ou se eu não ia. Eu ia. Quando acabava de sair lá do 12RI, na porta estava cheio de jornalistas para fazer entrevista comigo. Quer dizer, eu tinha todo o respeito pelo general, pelo coronel, por todo mundo, lá dentro do Exército. Mas quando cheguei lá fora, eu era o presidente da ordem. Aí eu podia falar o que bem quisesse. E falava a respeito. Tanto esse fato foi tão interessante que mais tarde o general Coelho Neto, que era temido aqui como o homem mais violento que havia aqui no regime militar, então, um belo dia tinha uma eleição lá na ordem, ia começar às 9 horas da manhã. Quando eu leio o jornal, o que estava? Morte da mulher do Coelho Neto. Eu saí imediatamente, 5 horas da manhã, fui direto para a colina. Quando cheguei lá, ele estava lá. Quando eu cheguei, quer dizer, ele era o maior adversário que eu tinha aqui, um homem que ficava de olho em mim 24 horas por dia. Quando eu dei-lhe um abraço, levando as minhas condolências, ele chorou muito, eu chorei com ele, e nós ficamos amigos o resto da vida, até a morte dele. E era um homem de quem nós, na ordem, tínhamos um temor, porque não era fácil, né? Várias pessoas bateram na nossa porta. Então, os advogados eram o doutor Obregon Gonçalves, o doutor Ariosvaldo Campos Pires, o mais importante de todos. Nós todos ia fazer a defesa deles. Quando chegou no dia 7 de setembro, um jornalista da Rádio Itatiaia, o Samuelito Mares, e mais um outro, que hoje é até desembargador, Gutenberg, que trabalhou no Jornal do Brasil, depois deixou o jornalismo, entrou, hoje é um magistrado do mais alto respeito. Eles perderam os lugares nos jornais, foram processados lá em Juiz de Fora. E sabe quem é que defendeu? A Ordem dos Advogados. Não foi o jornal, não foi emissora, não foi nada. A pedido do Dídimo de Paiva, que era presidente do Sindicato de Jornalistas e outros mais, eu indiquei advogados que defenderam. Esse movimento foi encarnado, sobretudo, por esse homem cujos retratos está ali, que chama Sobral Pinto. Nós continuávamos
sempre promovendo, trazendo aqui pessoas importantes. Chegava na Semana do Advogado, que era no dia 7 de agosto. 11 de agosto é o dia do advogado. Então começava uma semana de 4 a 11 de agosto. Nós trouxemos o Sobral Pinto e no Azezo, o Bernardo Cabral, que foi presidente do Instituto dos Advogados, da Ordem dos Advogados, todas as pessoas que tinham posição. Agora, eu não era faccioso, não. Eu fazia o seguinte, eu trazia um a favor da Revolução e outro contra, para não falar que a Ordem estava a serviço da contra-revolução, entendeu? Então, nós trazíamos, eu trouxe o Buzaide, por exemplo, que era ministro da Justiça e era um dos artífices da Revolução, né? E trazia o Sobral Pinto, o Castelo Branco, do Jornal do Brasil, aquele jornalista, inúmeras pessoas. Então havia aquele confronto. E no dia, na medida que esses convites eram feitos, eu nunca cheguei, procurava um, fala mal do governo, ou fala bem do governo, deixava que eles falassem da forma que queria. O próprio coronel Jabas Passarinho, que foi um terror dos estudantes aí, ministro da Educação, todo aluno que estava metido em confusão perdia o lugar na faculdade, não podia estudar mais. Eu mesmo tive melhor relacionamento com o Passarinho, ele sempre me tratou com o máximo respeito. Então, isso foi criando naturalmente foi sedimentando uma confiança recíproca. Eu sabia em quem eu podia confiar e sabia em quem não podia confiar. Porque às vezes eu tive a oportunidade de conviver com militares que tinham muito mais espírito democrático e liberais do que com civis. Alguns civis, inclusive da nossa própria profissão, da nossa própria atividade da advocacia, muitos deles eles estavam tão arraigados ao regime militar que eram mais rigorosos que os próprios militares. Sobretudo no que diz respeito era o chamado dedo duro. Era o sujeito que indicava, que forjava processo, que denunciava, que mandava carta anônima. Isso era muito comum, mandar carta anônima. Eu nunca chamei de Constituição aquelas que foram editadas em 67, 69, que tudo era carta outorgada para mim. Porque eram cartas, eram constituições que foram aprovadas pelo Congresso à custa de baioneta, de sacrifício. A Constituição o que é? Ela deve representar a vontade do povo, na medida que ela não representa, e que aqueles que aprovaram isso, aprovaram essas constituições, fossem senadores ou deputados, ou faziam por temor, temendo uma represália, ou então para ficar bem no governo. Certas leis, eu não vou dizer que elas eram inconstitucionais, mas eram frutos justamente do poder e não da inteligência, né? E você tinha que trabalhar com aquilo, né? De maneira que era até certo ponto contraditório, né? Eu procurava me valer de outros princípios do direito, não das leis. Que o direito tem muitos princípios, o princípio da coisa julgada, o princípio da inocência. Então, muitas vezes eu apelava para os princípios que me causava certa repugnância ter que invocar uma lei cujos editores eu sabia que estavam todos comprometidos com o regime político. Então, não era fácil, não. Mas eu conseguia. Alguns juízes, alguns desembargadores, alguns ministros que tinham sensibilidade, eles deixavam a lei do lado e justamente iam pela minha argumentação. Basta dizer o seguinte, houve uma época, para você ter uma ideia, que existiu no Brasil, sobretudo na área de direito internacional, uma figura pitoresca, uma figura estranha, uma verdadeira excrescência do direito, que chamava decreto secreto. Fazia um decreto, o decreto era secreto, o decreto não era publicado, não. O decreto só valia para determinadas situações. Como você sabe que a primeira condição de uma lei valer é a publicidade. Aqueles que estavam no poder, sobretudo aqueles que detinham a direção do regime, achavam que nós não íamos nunca ter eleição para presidente da República mais. Então nós fomos para a Avenida Afonso Pena, né? Desfilamos, saímos daqui, eu com minha mulher, com meus filhos pequenos, estou disposto a fazer isso de novo, hein? Sair de novo e falar fomos em favor das diretas já, lutamos pelas diretas já. No dia 25 de abril, quando o projeto das diretas foi derrotado, eu estava em Ouro Preto, que era meu aniversário de casamento. Eu nasci no dia 25 de abril. Eu casei no dia 25 de abril. Eu chorei ali
na Praça Tiradentes. Na hora que vir, nós perdemos. Nós não tivemos direta já, fomos derrotados. Depois, então, a emenda Dante de Oliveira, que criava a direta já, ela foi restabelecida, não como emenda, mas através de um outro processo, que culminou com a eleição do Tancredo. Uma vez ele me contava que estava conversando com o general Golbery Couto Silva, e que o Golbery, ele falou numa embaixada lá em Brasília, você sabe que o Golbery foi um dos homens mais fortes que teve na Revolução, né? Era o chefe da Casa Civil do regime militar. Então dizia o Tancredo. Aí, Aristóteles, eu falei com ele assim, general, com essa crise do petróleo que está havendo aí, em razão do problema lá no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, com as reivindicações populares em relação a melhores salários, com a insatisfação generalizada diante do que está acontecendo, ou que vem acontecendo nos últimos tempos, o senhor acha que ainda tem salvação para o Brasil? Isso o Tancredo dizendo, que ele perguntou ao Golbery. Aí que o Golbery virou-se para ele e disse assim, doutor Tancredo, senador, a gente nunca pode perder a fé na providência divina. Então dizia o Tancredo, você imagina, o governo está tão forte, ele se diz tão forte, que eles já estão apelando agora para a providência divina, porque se depender do governo não soluciona coisa alguma. Quando ele foi tomar posse, eu fui levar para ele um relatório que eu tinha feito a respeito do problema penitenciário no Brasil, em Minas Gerais. Como é que está, quantos presos tinha em Neves, o problema do depósito de presos na Lagoinha, a briga que havia, a desconfiança que havia entre a Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança com a Secretaria do Interior de Justiça, cada uma querendo ser melhor do que a outra. Aí fui lá, ele ia tomar posse no dia seguinte, aqui no edifício Niemeyer. Aí a pessoa mandou buscar um café para mim, ele nunca entrava na conversa assim logo de saída. Depois eu falei, Aristóteles, o que você vem aqui? O que você quer? Eu falei, o governador, ele era governador, não era presidente. Eu vim aqui trazer para o senhor esse relatório. Ele ia tomar posse como governador, não era como presidente, não. Eu já chamando ele de governador. Vim trazer aqui esse relatório para que os senhores fiquem informados da situação penitenciária aqui em Minas, a gravidade da situação. Ele falou assim, ô Aristóteles, eu pensei que você vinha aqui me desejar um bom governo, me trazer esperança, você já vem trazer só coisa ruim. Eu falei, mas o senhor vai ter que conviver com ela, com essa crise. Eu espero que da próxima, quando o senhor deixar o governo, eu volte aqui no seu apartamento para felicitar que o senhor tenha resolvido isso. Ele bateu a mão nas minhas costas e falou assim, com um advogado ninguém pode. E eu fui embora. Era assim, quer dizer, então eu acompanhei a situação toda no dia 14 de março, quando ele teve a crise, era aniversário do meu filho. Eu fui a Brasília para acompanhar aquela luta toda, não cheguei aí a São Paulo, mas acompanhava dia a dia, minuto a minuto, até que no dia 21 de abril ele se foi, né? Mas e assim foi, o Tancredo, toda a solenidade, toda a comemoração que havia de Semana do Advogado, que pudesse ter um reflexo político, ele falava lá na ordem. Lá. E eu me lembro dele uma vez, justamente nessa época ele estava na Rádio Itatiaia. Ele foi fazer um discurso no Minas Tênis Clube, em homenagem ao Evaldo Lodge, que era presidente da Federação das Indústrias, e acabou morrendo pouco tempo depois no desastre automóvel. E ele teve uma frase que eu achei maravilhosa. Ele dizia assim, quando começou o discurso assim, quando falta liberdade na planície, os homens correm para as montanhas. É assim que ele começou. Quando falta liberdade na planície, os homens correm para as montanhas. Aí começou a falar sobre a história de Minas Gerais, com Felipe dos Santos, com Tiradentes, com essas figuras mortas, então, incluindo o grande amigo dele, que foi o Sobral Pinto, que era mineiro, nascido lá em Babacena, filho de um agente da estação de lá. De maneira que o Tancredo foi realmente... Eu tenho muita saudade dele. E a convivência que tive com ele foi a mais salutar possível. Uma vez, quando ele completou 50 anos de formado,
Tem até a fotografia aí, posso te mostrar. Eu pus no jornal, dei uma entrevista dizendo que a ordem ia prestar uma homenagem àqueles que tinham completado 50 anos de formado. E que entre eles estava o Tancredo Neves, o bacharel Tancredo Neves, o advogado Tancredo Neves. Passado um dia ele me telefona: Aristóteles, como é que você faz isso comigo? Eu falei: o que foi? Você colocou que eu já tenho 50 anos de formado. Quem é que vai votar em mim? Quem é que vai votar em gente velha? O Eliseu Rezende é candidato, é muito mais novo do que eu. Você, em vez de me ajudar, só fica me atrapalhando. Nós sempre sonhávamos com a Constituição. O problema é o seguinte, é que não houve propriamente um poder constituinte. Não se criou um órgão para fazer a Constituição. Aproveitou-se aqueles que tinham sido eleitos, não é? E eles é que eles que fizeram a Constituição. Até hoje se discute isso, se valia a pena, se essa Constituição era legítima, pelo fato dela não ter assim, não havia a figura do legislador constituinte. Eu não sou contra a Constituição, acho que ela teve passo, realmente trouxe uma contribuição muito grande para o Brasil, e o relator da Constituição, que foi o Bernardo Cabral, é um grande amigo meu até hoje, com quem eu convivo muito bem. Acontece o seguinte, que muitas questões que foram colocadas na Constituição, elas ficaram ali apenas como norma, e não na realidade. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem uma regra da Constituição que diz assim: quando o cidadão é preso, é obrigação da autoridade policial comunicar logo à família. Ninguém pode ser preso sem ordem da autoridade competente, ou seja, em flagrante ou com mandato judicial. Nós sabemos que isso não funciona. Então, aquele princípio, a norma principal, que diz assim: todo poder emana do povo e seu nome será exercido, isso é uma ficção, que nós sabemos que o povo não tem esse poder. Quem tem o poder é o deputado, o senador, a presidente da República ou o presidente da República. Às vezes eu encontro com um juiz, com um desembargador: ô professor, o senhor lembra aquela época que o senhor falava determinada coisa? Eu nunca esqueci. Então eu me lembro de uma frase que eu usava muito, dizia assim: um advogado criminalista tem que pisar na lama sem sujar os pés. Essa frase não é minha, era o Ari Oswaldo que falava isso. O que quer dizer isso? Você pode advogar um crime, você não pode ser sócio do criminoso. Você não pode obter os benefícios. Se ele roubou lá um determinado valor e tal, você não pode ser sócio naquele valor. Quando eu fui contratado para falar sobre o Estatuto da Ordem e Ética. Mas eu achava isso horrível, muito pedante. Então, eu sabia que na França e na Itália existe uma figura chamada direito organizacional. O que é o direito organizacional? É como é que você se organiza para o direito. Como é que você mantém um escritório. Como é que é o tratamento que você deve dar à parte. Qual é a sua posição em relação ao juiz. Como é que se faz um recurso, como é que se faz uma defesa oral. Tudo isso. Então isso para mim era muito mais fácil. Eu transmitia a minha experiência profissional do que ficar me apegando a texto de lei. Eu pegava o Estatuto da Ordem e dava aquela interpretação que tinha. Como é, por exemplo, a parte do Estatuto que diz que o juiz tem que ouvir o advogado, não precisa marcar audiência para falar com o juiz. Embora aqui a maioria no fórum, principalmente, quanto mais baixa a categoria, mais em si mesmado é. É muito mais fácil, às vezes, falar com o ministro do Supremo em Brasília do que falar com o juiz aqui no fórum. Eu ajudei a derrubar o Collor, eu fiz parte daquela passeata. Na hora que cheguei lá, ainda aconteceu um fato muito pitoresco, que na hora que eu fui subir aquela rampa do palácio, o meu sapato caiu lá embaixo e eu fiquei com o pé só. O presidente da ordem era o Marcelo Lavené. E o Marcelo Lavené era lá de Alagoas, então já conhecia o Collor bem. Então muita gente achava estranho como é que um alagoano ia tirar o outro poder, né? Mas não foi isso. Quem nos ajudou muito, que foi um grande nome, que foi inclusive o representante da ordem, foi o ministro Evandro Lins Silva. Evandro Lins, que tinha sido cassado pela Revolução e que era conselheiro da ordem, representante do estado do Piauí. Participei daquilo diretamente.
na hora que nós fomos passar, aí tem um fato até pitoresco. Você vai ver o Marcelo Avené com um papel na mão, segurando ali, que era justamente o pedido da cassação do Collor. Mas não era não, aquele papel estava em branco. Que nós já tínhamos protocolado cedo, nós estávamos com medo da polícia nos tomar aquele papel não tinha nada escrito. A OAB, pela Constituição, ela tinha poder, ela estava legitimada a pedir a cassação. Então nós nos aliamos aos jornalistas, através da ABI, que era o Barbosa Lima Sobrinho, e fizemos justamente o movimento. Não é? Depois veio Itamar, que era o vice-presidente, que já não estava indo bem com ele. Com o Itamar nós tivemos uma convivência muito boa, eu era muito... Eles falavam lá que eu era da República do Pão de Queijo, né? Todo mundo me gozava lá na ordem, porque eu era mineiro, né? Então esse aí era amigo do Itamar, eu tinha um relacionamento, eu tive muito mais relacionamento com o Tancredo e tal do que com o Itamar foi pouco. A morosidade da justiça depende muito de critérios também. Vou lhe dar um exemplo. O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. Da época do governo Geisel, eles nomearam mais 5. Passou a ter 16. Qual seria a consequência inevitável? O serviço, o retardamento trabalhando no julgamento deveria diminuir, porque com mais juízes havia naturalmente, cada um ia receber menos processos e consequentemente iam julgar mais rápido. Não aconteceu isso não. Aqueles que atrasavam, que eram lerdos na prestação jurisdicional, continuaram sendo, mesmo com 16. Quem recebia 100 processos passou a receber 20. Era natural que desses 20 ele decidisse mais rápido, não decidia. Certo? Então, o problema da morosidade da justiça é em grande parte de métodos dos julgadores. Eu me refiro não é só ministro, juiz, desembargador e tudo mais. Não é? Hoje, eu conheci desembargador aqui em Belo Horizonte, que nem morava em Belo Horizonte se o serviço estava em dia. Morava em Juiz de Fora, desembargador Ribeiro do Vale. Ele era professor na faculdade, vinha de ônibus, que não tinha carro, vinha de ônibus, na aviação lá de Juiz de Fora, chegava aqui segunda-feira, ia para o Hotel Metrópole, ficava hospedado, começava a ver o processo. Quando chegava, ao meio-dia, a 1h ele tinha julgamento no tribunal, ele julgava no tribunal até as 4h da tarde, terminava, voltava para o Hotel Metrópole, começava a julgar. Na terça-feira, aliás, era assim, isso era na terça, não era na segunda, na terça. Na quarta ele tinha tribunal pleno. Terminava o tribunal pleno com todos os desembargadores, ele pegava o ônibus e voltava. O serviço dele estava rigorosamente em dia, ele não tinha assessor, não tinha coisa alguma. Disse, mas hoje o número de processos é maior. Tá certo, o número de processos é maior. Mas hoje a maneira de oferecer a prestação jurisdicional é muito mais fácil do que antes. Um dia eu perguntei a ele, falei assim, desembargador, como é que o senhor pode estar com o serviço totalmente em dia, morando em Juiz de Fora, vindo de um ônibus da UTI, né? E o seu serviço está... O dia que distribui um processo para o senhor, nós sabemos que dia que vai julgar. Ele virou para mim, descer na Rua dos Carijosos, ali perto da ordem. A ordem era ali na Rua dos Carijosos. Me pôs a mão assim no meu ombro e falou assim, Aristóteles, eu faço a faca sem bordar o cabo. Quer dizer, ele fazia o essencial. Ele não tinha... Ele, embora fosse um homem culto, formado em São Paulo, ele não tinha preocupação com a erudição de escrever em latim, em francês, nada. Ele escrevia um arroz com feijão. Mas era bem feito. Assim é que é. Então, a nossa justiça hoje, ela não funciona em grande parte porque nem todos os juízes têm o mesmo método de ação. Alguns se preocupam, chegam até a tirar férias para colocar o serviço em dia. Eu nunca vi contar que o poder público tivesse as vantagens que tem aqui no Brasil, prazo em dobro para contestar, um prazo especial para contestar, para recorrer, essas vantagens todas, né? Não paga custas no processo. Tem uma série de regalias. Sempre se falou em reforma judiciária. O Brasil tem uma preocupação muito grande em reformar a lei. Aquela história, reforma a lei, mas não reforma os homens. Então, qualquer reforma que se fizer no judiciário, no sentido de que esse poder possa produzir melhores resultados, ela tem que ser inevitavelmente acompanhada de outra reforma,
que é a reforma da maneira de ser dos juízes e, sobretudo, no tratamento que dão às partes. O juiz é um funcionário público, é um funcionário do Estado. O Estado não pode realizar a sua função senão através de um órgão próprio, que é o Judiciário. A lei não pode ser aplicada nem pelo Presidente da República, nem pelo Presidente da Assembleia. Para isso existe o Judiciário. Então, o Judiciário ele tem que pensar que ele é um servidor do povo e não um tutor do povo. Ele pode exercer uma função tutelar no sentido de defender os direitos daqueles que batem às suas portas. Agora, ele não pode impedir que o povo se manifeste em relação àquilo que diz. O promotor corresponde à lei, o juiz corresponde ao direito e o advogado corresponde ao povo. Eu sou a voz daqueles que não têm voz. Quem não tem voz, quem não pode falar, procura um advogado. Ele fala pela minha boca e escreve pela minha mão, porque eu tenho imunidade bastante que me dá direito de dizer lá, naturalmente, com respeito, né? Eu não vou extravasar os limites da boa educação quando eu falo. Agora, a mim, nenhum juiz me intimida. Como nem meu pai, que era juiz e era meu pai, me intimidava. Eu nunca tive medo de ninguém. O meu prezado amigo ministro Carlos Mário Veloso, ele achava que aqui no Brasil nós temos a mania de recorrer demais, que nós nunca nos contentamos com a sentença do juiz de primeiro grau. Então estamos sempre querendo recorrer. Há um princípio que eu sempre sustento e vou repetir aqui agora. Diz assim: o vencido nunca é convencido. Quem perdeu nunca acha que tinha motivo para perder. E às vezes o advogado se vê numa situação muito estranha. O cidadão chega perto de mim aqui e diz assim: olha, eu queria que o senhor recorresse dessa decisão, mas não tem solução, seu caso é ruim, o senhor vai gastar mais dinheiro comigo, vai ficar numa expectativa durante mais tempo. Eu falei: acontece, doutor, se o senhor recorrer e eu chegar na minha cidade, na minha comarca, e falar que o doutor Aristóteles Ateniense recorreu da decisão que vai levar até o Supremo, a parte contrária faz acordo comigo. Entendeu? Então você fica naquela situação, uma situação assim até certo ponto desconfortável. Conciliação é importante, é uma obrigação. Eu acho que em todo processo, sobretudo de direito privado, deve haver uma tentativa de conciliação. Porque quando você tenta conciliar, a questão às vezes fica... Às vezes a parte não teve a oportunidade de um olhar nos olhos do outro. E na conciliação isso acontece. Só que essas modificações que têm sido feitas, a começar, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, é preciso que os juízes se acostumem a manejar com essas leis. E há certos juízes que eles têm horror de lei nova, porque eles só estudaram aquela, só conviveram com aquela. Quando vem uma nova trazendo nova assim, mas será que isso vai dar certo? Então, enquanto não há uma jurisprudência consolidada pelos tribunais, eles têm assim, uma certa timidez de aplicação. O juiz, às vezes, não tem muita preocupação de fundamentar as decisões. Ele julga e está julgado. E eu não concordo com isso. A Constituição, ela é clara nesse particular. Eu acho que o artigo 93, se não me engano, toda decisão tem que ser fundamentada. Ah, mas o juiz só coloca na sentença ou no acordo aquilo que lhe parece correto. Não, ele tem que examinar todas as questões. O fato dele optar por uma solução, por uma posição ou outra, não o dispensa naturalmente de examinar todas elas. E se o julgador, por simpatia ou não, ele às vezes se debruça mais sobre as questões postas por uma das partes e não dá o mesmo tratamento à outra, ele contraria o princípio da isonomia, de que todos são iguais perante a lei. Né? E no processo deve ser o artigo 125 do Código de Processo Civil. Então ele tem que examinar essas mesmas questões, tem que fazer com que essas questões sejam apreciadas. Eu não sou contra ter assessores, eu acho que deve ter assessores. Agora, é preciso que os juízes tenham uma vigilância grande em relação à sua assessoria, aquelas decisões que são proferidas. É indispensável que ele não pode, às vezes, subscrever apenas uma decisão de um assessor, por mais competente que seja o professor. O assessor, ainda que seja um professor de direito, ele não pode fazer isso. Sabe quando é que a gente nota isso? Quando é que a gente sabe
em que a função do assessor está sendo superior à do juiz, é quando a gente faz uma defesa oral. Isso comigo acontece com muita frequência. Quando eu acabei de fazer a defesa oral, o relator vira e diz assim: ouvi com atenção a defesa do doutor Joaquim da Silva, não vou dizer que seja minha. Eu vou pedir adiamento para rever o meu voto. O que acontece? É porque o advogado, naturalmente, focalizou algum ponto, algum aspecto, ou que não foi considerado pelo assessor, ou então que dissente, que diverge da própria opinião do juiz. Aquilo que o juiz está fazendo não é aquilo que está na decisão, não é aquilo que o juiz pensava. Ele foi alertado pelo advogado, é aí que vem a vantagem e a importância da sustentação oral. Ele então vai rever aquilo. Eu já tive caso aqui em Belo Horizonte de um juiz deu um voto de 53 folhas, e sendo que duas folhas eram em alemão. Na hora que ele chegou no alemão, ele saltou, porque ele não sabia falar alemão. Prova que não foi ele que fez. Certo? Esse voto deve ter vindo de fora. Certo? Então é um negócio sério, né? Eu ainda sou daquela época que o juiz lia o voto, a gente sabia por que ele estava votando, e às vezes o pior é quando você leva o cliente lá para assistir o julgamento. Eu não levo o cliente meu para assistir, mas às vezes você vem lá de Pirapora, quer assistir o julgamento. Doutor, eu queria ver o julgamento. Vai lá, a porta do tribunal está aberta, vamos lá. Entra no carro comigo, vamos lá, senta lá. A linguagem do juiz era tão empolada que você não sabia se tinha ganho ou perdido. Doutor, eu ganhei ou perdi? Porque era tão confusa. E esse é um dos males que tem na justiça. A justiça tem que falar uma linguagem clara e não uma linguagem rebuscada. O juiz é o único que tem direito de errar, sabe por quê? Porque quando ele erra, a gente faz um recurso chamado embargo declaratório, ele tem que declarar, ele pode modificar. Nós, advogados, não temos direito a errar. Fez, está feito. Então, essa situação é difícil, né? Agora, eu quando vou defender, eu tenho que ser parcial. Eu tenho que defender o meu cliente. Então, eu sempre briguei com alunos meus, mas o juiz, o advogado tem que ser imparcial. Eu, imparcial? Que imparcialidade? Eu estou ganhando para isso. Desde que eu faça dentro dos limites da lei, dentro da prova dos autos e tal, eu tenho que ser parcial. E eu falo lá com ele, vossas excelências é que vão julgar, que tem que ser imparcial. Eu sou parcial, eu conto a minha história. Como a parte contrária conta dela também. Agora, vossa excelência é que vão decidir. Você não pode ir para o tribunal querendo ensinar para o juiz. Vossa excelência e tal. Ou então, eu faço a defesa, eu não me refiro nunca ao juiz. Eu me refiro só à decisão. Mas o juiz, o doutor fulano de tal, escreveu, isso não me interessa. Eu estou aqui para examinar a decisão, a sentença. A sentença errou nisso, eu não vou falar que o juiz errou nisso, porque eles são juízes, todos são da mesma casta, do mesmo grupo. Há um corporativismo congênito. O juiz nunca às vezes, não gosta de errar. O juiz sempre acha que ele está com a razão. O juiz nunca acha que errou. O máximo que ele acha é que equivocou, enganou. E quando enganou foi por culpa do advogado. Eu fui 4 vezes conselheiro federal, fui secretário-geral da Ordem e fui vice-presidente nacional da Ordem. E como vice-presidente de 2004 a 2007, de 2004 a 2007, eu exerci pelo menos uns 8 meses o cargo de presidente nacional. Fui representante do Brasil em vários episódios internacionais. Por exemplo, eu fui para Moçambique como olheiro do Ministério de Relações Exteriores na eleição de Moçambique. Depois fui mandado para Guiné-Bissau. Eu já podia ser até ministro, se quisesse. Quando eu era presidente da Ordem, foi me oferecido várias vezes para ser desembargador. Mas como eu era filho de juiz, já conhecia aquela atividade de juiz. E meu pai foi juiz, promotor e advogado. Eu perguntava a ele assim, meu pai, o que é mais difícil? Ele falou assim, mais difícil é ser advogado. Esse negócio de ser juiz não é tão difícil assim não. Tem o autor e tem o réu. Tem a inicial e tem a contestação. Tem a prova. Se você sabe examinar a prova e tem algum conhecimento,
um razoável conhecimento de direito, você pode ser um bom juiz. Não precisa mais do que isso. O promotor de justiça, qual é a função dele? O Ministério Público, defesa da lei, vem aqui que está fraudando, oferecer a denúncia, isso é que é a função do Ministério. Advogado não. O advogado faz uma inicial, depois que ele faz a petição inicial, que ele colocou aquilo no papel, ele não pode modificar mais. Depois que ele contestou, ele não pode alterar mais. Se ele fez uma bobagem, o cliente é que vai sofrer. E não raramente hoje os clientes estão promovendo ação contra os próprios advogados. Não raramente. Se o advogado comete um erro, perde um prazo principalmente, as ações contra advogados estão se amildando. Aí. Então você me pergunta, por que você não quis ser juiz? Porque eu achava que não tinha vocação para ser juiz. Agora é muito fácil viver bem nesse país, meu cara. É só você não querer se incompatibilizar. Se você não fala mal de alguém, se você não critica determinado ato, determinadas posições, você estará sempre bem. Eu nunca me preocupei em estar bem. Eu sempre procuro fazer com que a nova geração de advogados saiba que esse país será melhor do que é hoje e que não vai retroagir, não vai retroceder aquilo que era no passado, sempre que houver a consciência de que cada um de nós deve ser uma sentinela avançada da democracia. O que significa? Nós devemos fazer com que determinados princípios não se percam na bruma do tempo.